Seja bem-vindo ao canal Bíblia de Todos. Aqui você revive a palavra de Deus como nunca antes, com profundidade, emoção e fidelidade. Capítulo por capítulo, história por história. Hoje vamos seguir a linhagem de Noé. Depois do dilúvio, a terra precisou ser repovoada. E tudo começa com 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. De Noé nascem os povos, e de cada filho uma parte do mundo. Jafé foi pai de 7 filhos, e dos descendentes de Jafé surgiram os povos da Europa, das ilhas, das terras mais distantes. Nomes como Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras ecoariam por séculos como as raízes de nações. De Gomer surgiram os Askenazitas, de Javã, os que habitariam as costas do mar, os antigos gregos. E assim se formaram os povos das ilhas, cada um com sua língua, cada um com seu território. Eles se espalharam, não por força, mas por destino. Depois vêm os filhos de Cam. Cam foi pai de Cush, Misraim, Put e Canaã. Esses nomes não são apenas nomes, são raízes de impérios. De Cush nasceu Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra, um guerreiro diante do Senhor, um construtor de reinos. Foi ele quem ergueu Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Ele também foi o fundador de Nínive. Nimrod não era apenas um homem, era um símbolo de domínio e orgulho. Sua força construiu cidades, mas seu coração ergueu a semente da rebelião. Misaim deu origem aos egípcios, Canaã aos jebuseus, amorreus, girgazeus e outros povos que habitaram a terra prometida antes de Israel. E assim, Cam se tornou a raiz das civilizações do sul: Egito, Etiópia, Canaã. Povos que cruzariam a história do povo de Deus com guerras, alianças e juízo. E então, Sem. Sem é o pai dos hebreus. Dele viria Éber, e de Éber, a linhagem que traria Abraão. E séculos depois, o próprio Messias. A linhagem de Sem se manteve, com temor. Sem teve filhos como Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. De Arfaxade veio Salá, de Salá veio Éber, e de Éber 2 filhos, Peleg e Jotã. Peleg, cujo nome significa divisão, viveu numa época em que a terra foi dividida. Algo havia mudado. Os povos começaram a se dispersar. Mas por quê? Esse é o mistério que o capítulo seguinte vai revelar. Porque nem tudo foi obediência, e nem toda a multiplicação veio com humildade. Havia um tempo em que toda a terra falava uma única língua, uma só voz, uma só cultura, uma só forma de entender e desobedecer. Os descendentes de Noé migraram para o Oriente, encontraram uma vasta planície na terra de Sinar e decidiram ali ficar. Mas ao invés de construir uma vida com Deus, decidiram construir um nome para si. Disseram uns aos outros: venham, façamos tijolos e queimemo-los bem. Começaram a moldar não só argila, mas orgulho. Com tijolos ergueram paredes, com betume colaram cada ideia de vaidade. E então disseram: venham, construamos para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus. Façamos um nome famoso, para que não sejamos espalhados pela terra. Eles não queriam glorificar a Deus, queriam subir até Ele. Não queriam ser enviados, queriam se fixar. A Torre de Babel não era apenas uma obra de engenharia, era um símbolo de rebelião espiritual. Enquanto os homens olhavam para o alto, Deus olhava para baixo.
O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Deus viu não só pedras, mas intenções, um coração coletivo inflamado de arrogância, e ele declarou: eis que são um só povo, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora, nada do que intentarem fazer lhes será impossível. Então Deus decide agir, mas não com destruição, com divisão. Venham, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a língua do outro. E assim, a construção parou, as ferramentas caíram, as ordens se perderam, a confusão reinou. E o Senhor os espalhou dali por toda a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. A torre foi deixada inacabada, o projeto foi interrompido, a arrogância quebrada. Por isso, aquele lugar foi chamado de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra. A torre caiu, não fisicamente, mas espiritualmente, e Deus cumpriu o que havia planejado desde o princípio: encher a terra com os homens, e não confiná-los em um único centro de orgulho. Essa é a história de como a humanidade tentou subir aos céus. Mas foi Deus quem desceu e nos lembrou: não se chega até Ele por força, mas por fé. Quando os povos se afastaram uns dos outros, parecia o fim da unidade. Parecia que o plano de Deus havia sido quebrado, mas não. Deus não estava apenas observando, Ele estava preparando. No meio da confusão, Ele cultivava uma promessa. No meio de centenas de nomes, Ele guardava um propósito. A humanidade havia se dispersado, mas Deus ainda falava. Enquanto os homens buscavam glória própria, Deus buscava corações que o obedecessem. E no meio das multidões, Deus enxergou Abrão. Abrão ainda não é o protagonista da história, mas ele já estava no palco. Nascido de Tera, descendente de Sem, herança de Eber, o homem cujo nome está ligado à palavra hebreu. É como se o céu já estivesse dizendo: daqui virá um povo diferente, um povo que me ouvirá, um povo que carregará o meu nome. Tudo começa com a genealogia, mas vai terminar com redenção. As nações seguem seus caminhos, cada uma com seus deuses, seus reis, seus sistemas. Mas Deus prepara uma nação para chamar de sua. E tudo isso começa com esse movimento sutil, de confusão para direção, de orgulho para submissão, de Babel para Canaã. A Torre de Babel foi uma tentativa de ir até o céu, mas Deus já tinha um plano melhor: descer à terra, habitar entre nós e, através de uma linhagem frágil, trazer salvação. Você percebe o contraste? Babel nos mostra o que o homem faz quando se exalta. Abraão nos mostrará o que Deus faz quando encontra fé. E é com esse suspense que encerramos este episódio, com a sensação de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus sempre tem um plano. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios 16, 1. Se este vídeo falou com você, inscreva-se agora no canal Bíblia de Todos. Curta, comente e compartilhe com alguém que precisa lembrar. Deus não se esquece dos seus planos. Depois da torre, o mundo não foi mais o mesmo. As vozes que antes se entendiam agora se confundiam. Os povos começaram a se afastar, não apenas geograficamente, mas também espiritualmente. Cada grupo buscou um lugar, um território, uma identidade, uma nova forma de viver.
Com isso surgiram as nações, os idiomas, as fronteiras, e junto com elas surgiram também os deuses falsos, as crenças corrompidas e o distanciamento do Criador. Mas Deus nunca perde o controle. Enquanto o mundo se fragmentava, Ele preservava uma linhagem, uma raiz, um nome, um povo que um dia traria luz à escuridão. No meio da confusão de Babel, Deus continuava escrevendo sua história, com nomes que para muitos pareceriam esquecíveis, mas que para o céu eram sementes de um plano eterno. A linhagem de Sem permaneceu, e de Sem veio Arfaxade, de Arfaxade, Salá, de Salá, Eber, e de Eber, Peleg, de Peleg, Reu, depois Serugue, Naor, Terá, e de Tera surgiria Abrão. Abrão, que mais tarde seria chamado Abraão, pai de uma multidão, homem de fé, raiz de Israel, portal para o Messias. Você percebe? Mesmo em meio ao caos, Deus preserva um caminho. Mesmo quando tudo parece fora de ordem, Ele guarda uma promessa. A torre caiu, mas a promessa ficou de pé. Os homens quiseram construir algo que alcançasse o céu, mas Deus estava construindo uma história que traria o céu até a terra. Esse é o poder da fidelidade divina. Ele não cancela seus planos, ele apenas redireciona a história. A genealogia que termina o capítulo 11 não é só uma lista, é um mapa da redenção, um caminho traçado com nomes e gerações, até que o prometido nascesse. E ali, no final do capítulo, o foco se estreita. De todas as nações, de todos os povos, Deus escolhe um homem, um coração, uma família, e de Tera, o pai de Abrão, nasceria o novo ciclo da história sagrada. E uma nova etapa começaria a partir do próximo capítulo. Comente aqui. Mesmo no caos, Deus ainda escreve a história.